Quem tem razão? Antes de iniciar o bate-papo, escutar o que os nossos convidados têm a dizer, nós preparamos algumas artes, algumas tabelas para mostrar justamente essa empresa, essa gigante de petróleo e gás aqui do Brasil, que é a Petrobras. No telão, eu peço por gentileza que a direção coloque essa arte que nós preparamos. Então, Petrobras teve um lucro líquido no primeiro trimestre deste ano que supera os 44 bilhões de reais. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando essa informação foi divulgada, chegou a dizer que isso era um estupro, uma vez que nós estamos acompanhando reajuste atrás de reajuste no preço dos combustíveis. Tem uma outra informação, o repasse ao governo entre janeiro de 2019 e março de 2022, 447 bilhões de reais. Uma outra informação que a produção separou para a gente, que é até importante para ilustrar que empresa é essa que a gente vai discutir. Lucro em 2021, ano passado, 106 bilhões e 600 milhões de reais, uma alta de 66% em relação ao ano anterior, o ano de 2020. Agora tem mais informações que nós separamos. Eu quero destacar você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News no Prós e Contras. Vamos entender um pouco essa empresa se nós compararmos com os demais players mundiais. A Petrobras registrou um lucro, se nós compararmos com as demais concorrentes, olha só, Petrobras brasileira, 9,4 bilhões de dólares de lucro. Já a americana, que também é uma gigante, ExxonMobil, 5,4 bilhões de dólares. E a PetroChina, que também é uma das principais empresas no mundo, registrou um lucro na ordem de 6,1 bilhões de dólares. Então, a empresa brasileira supera, inclusive, essas duas que são gigantes, uma americana e uma chinesa. Pois bem, são informações relevantes para a gente avançar nesse debate, nessa discussão. Eu quero chamar, inclusive, o nosso convidado, o senador Jean Paul Prats, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Senador, seja muito bem-vindo. Claro, vários assuntos para nós tratarmos, mas eu gostaria que o senhor analisasse essas notícias que vieram à tona, como o senhor está vendo esse processo na Petrobras, troca no comando da estatal, sai José Mauro Coelho, entra o Caio Paes de Andrade, homem de confiança de Paulo Guedes. Ele foi secretário de desburocratização, também presidiu a Serpro, salvo engano. Agora, o fato da companhia sempre se justificar que adota a política de preços sempre baseado no mercado internacional, acaba sendo uma justificativa que interfere nesse processo e, ao mesmo tempo, apresenta um lucro que supera 44 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. Até o presidente chegou a falar em estupro. Esses fatores, na sua avaliação, senador, foram determinantes para essa troca? Bom, boa tarde, Daniel. Evidentemente, todo esse quadro que você descreveu aí é difundir a cuca de qualquer pessoa que tenha um raciocínio retilíneo e inconsistente, ou pelo menos intolerante, com as variáveis que o setor de petróleo e a posição brasileira no mundo do petróleo resultam, ou suscitam. Por quê? Porque nós perseguimos, durante 60 anos, um objetivo. Nós estamos com um problema de comunicação com o senador Jean Paul Prats, do PT do estado do Rio Grande do Norte. Estamos analisando justamente a troca no comando da Petrobras. Conseguimos reconectar com o senador. Então, senador, por gentileza, gostaria que o senhor concluísse o seu raciocínio e analisasse essa troca no comando da Petrobras. O senhor ainda fazia a introdução ao tema, por gentileza. Se cair o som, eu vou reativar aqui por um outro gancho aqui da internet, só para não termos a perda. Tá bom. Mas eu dizia que isso funde a cuca de qualquer pessoa que tem um raciocínio retilíneo demais, totalmente liberal, totalmente estatizante, porque esse é um processo que exige uma compreensão muito mais complexa. Veja, durante toda a história recente, de Getúlio para cá,
todos os governos brasileiros, independente de matizes políticos, perseguiram um objetivo em comum. Eu diria que é o único ponto em comum de todos esses governos. É a persecução da autossuficiência em petróleo. E por que fizeram isso? Teoricamente, para se livrar de cada vez mais os volumes importados de petróleo que estavam sujeitos a oscilações imponderáveis e incontroláveis do preço global da commodity de petróleo, que é a variável mais incontrolável de toda a economia mundial. Qualquer outra, inflação nacional, juro, qualquer coisa tem alguma força mais proeminente que controla. O preço do petróleo nem o cartel da OPEP mais controla hoje em dia. Hoje a demanda faz muita diferença. Muito bem, aí nós nos vemos livres desse processo, juntamente com essa conquista da autossuficiência ali por volta de 2006, e ficamos trafegando ali na linha da autossuficiência, às vezes abaixo, às vezes acima, em função do nosso consumo, mas claramente projetando um futuro de exportadores de petróleo. Pois bem, agora que nós temos essa situação completamente consolidada e somos exportadores de grandes volumes de petróleo leve, a pergunta que fica é: por que eu aplico para mim, para meu país, né, para a minha economia, independente de viés, não estamos aqui colocando viés absolutamente mais estatizante ou menos, mas por que eu conquisto isso e no momento que eu conquisto, eu jogo isso fora, praticando preço de paridade de importação? Veja bem que nós não estamos aqui preconizando a separação do Brasil do resto do mundo e a dissuasão completa do mercado internacional. Referência internacional é uma coisa. O preço subiu lá fora, tem que repercutir aqui dentro de alguma forma. Agora, a repercussão imediata e como se você não estivesse produzindo nenhuma gota de petróleo e refinando nenhuma molécula de hidrocarboneto e transformando em produto, quando você refina 80% das necessidades de qualquer produto derivado de petróleo, é uma estupidez aparente. Não é? Quer dizer, por que você correu 60 anos atrás dessa autossuficiência se agora você não pode usar isso a seu favor porque tem que cumprir um preço de paridade de importação, que é o preço lá de Roterdã colocado no Brasil, o preço lá do Texas colocado no Brasil com todas as suas despesas, etc. e tal. Aí dizendo, mas é porque tem que ter importado. Ora, então é o rabo abanando o cachorro. Então, por que você importa 20%, 10%, 15% de determinados produtos, você precisa seguir para 100% da sua produção o preço que interessa ao importador e não que interessa ao Brasil? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, diante de toda aquela argumentação de que havia necessidade de vender refinaria, vender gasoduto, vender rede de postos, toda a BR, dicotomizar a Petrobras em pedaços e vender para outros, para aplicar o resultado disso no pré-sal e no reinvestimento, para onde foi esse dinheiro? Foi justamente todo distribuído, todo o lucro que foi aferido ano passado e no primeiro trimestre desse, lucro recorde graças a preço internacional em dólar aplicado aos brasileiros e graças à venda de ativos, praticamente não houve nenhuma evolução do ponto de vista administrativo que justifique esse lucro enorme, tanto que ele é muito maior do que as outras empresas, porque vendeu-se a casa e os móveis da casa, e aí eu pego esse lucro todo e distribuo 100% dele pela primeira vez na história para meia dúzia de privilegiados acionistas preferenciais. Sequer são esses que estão nos ouvindo aqui no Day Trade dos ordinários, são preferenciais. Portanto, essas duas dúvidas é que assolam hoje o brasileiro. E o governo, para completar, tem um desinteresse, eu chamaria de uma nonchalance total em relação a esse assunto. Ele diz, não, vamos esperar, vamos ver, troca aí a Petrobras, troca aí o ministro. Tudo jogo de cena, não muda nada. E agora ainda colocaram uma pessoa que tem, inclusive, menos atributos do que deveria em relação ao setor, não é? Mostrando praticamente um desinteresse realmente pela administração da política de petróleo. Qualquer um pode ir lá, empresário de TI, né, administrador de empresa, formado em comunicação social. O que tem a ver com a Petrobras? Será que ninguém aceita ser presidente da Petrobras nessa gestão justamente por todas essas incongruências que nós estamos falando aqui? Talvez. Ou então é desinteresse mesmo e o governo quer realmente que aconteça o que está acontecendo. Preço alto na bomba, favorecendo determinados grupos e determinadas pessoas. E no nosso debate, aqui nessa edição especial do Prós e Contras, eu chamo para a nossa discussão o deputado federal Nereu Crispim, a quem eu agradeço muito pela participação, do PSD do estado do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu já emendo minha primeira pergunta, porque eu sei que o senhor é um defensor
ferrenho de mudanças na metodologia e também nos critérios para a elaboração da política de preços da Petrobras. O senhor mesmo já disse isso em entrevistas e também no próprio plenário da Câmara Federal. Na sua opinião, essa nova presidência deve então abandonar o PPI, que é o preço de paridade internacional, ou bastaria, na avaliação do senhor, ser mais transparente com os valores que compõem o preço dos combustíveis, além, claro, de reduzir margem, por exemplo? Bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde a todos. Primeiramente, cabe salientar que essas sucessivas trocas de presidentes da Petrobras, isso aí não é nada mais, nada menos do que uma cortina de fumaça aí para encobrir a verdadeira responsabilidade que tem o presidente da República em relação à política de preço da Petrobras. Inclusive, essa semana, dia 16/5, da semana passada, entramos com uma indicação ao presidente da Câmara, o deputado Lira, para que encaminhasse ao presidente da República a indicar um ato de suspender aquela resolução 05 de 2017 do Conselho da Petrobras para que retire o PPI. Entre tantas outras ações que nós já fizemos aí para que fosse mudada essa política de preço da Petrobras. Inclusive, o presidente Lira assinou e encaminhou à Casa Civil e ao presidente da República. Nós não temos outra alternativa senão retirar o PPI. Inclusive, estamos aí hoje com essa votação, essa semana, dessa PL do ICMS, aonde, mais uma vez, não resolve nada isso, porque logo ali adiante vai ser engolido esse percentual reduzido pela variação do dólar e pela variação do barril do petróleo. A responsabilidade única é do presidente em mudar essa política de preços, que na realidade não beneficia a ninguém, beneficia só os investidores das bolsas de valores, beneficia os lobistas que importam os combustíveis, porque é em torno de 10% que é importado, os outros 90% são produzidos aqui no Brasil. Temos, inclusive, lá em 27 de outubro, eu gosto de ressaltar, fizemos uma outra indicação ao presidente Lira, que também assinou e remeteu ao presidente da República, para suspender o PPI, suspender essa política baseada em índices internacionais, porque é vedado no Código do Consumidor a utilização de índices internacionais para reajustar o preço de serviços e produtos no Brasil. Temos também aí aquela PL 750, que está lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, de minha autoria, que cria o Fundo de Estabilização. Política essa, inclusive, já defendida pelo presidente em suas lives. Então, todas essas mudanças que houveram na Petrobras, das presidências, a própria substituição do ministro Bento, é simplesmente mais uma cortina de fumaça, porque o presidente não quer assumir a responsabilidade de que ele é o responsável de mudar essa política de preços, que, inclusive, lá antes das eleições, ele prometeu para os caminhoneiros, era uma das pautas dos caminhoneiros. Lá antes das eleições, ele gravou um vídeo apoiando a mudança da política de preços da Petrobras. Também quero aqui salientar que no dia de ontem dei entrada a uma lei complementar 74, que quero colocar, inclusive, como destaque na votação dessa semana em relação a essa votação do ICMS, onde cria um imposto sobre grandes fortunas a partir de cidadãos que têm aí patrimônio acima de 10 milhões de reais, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Porque é difícil entender, que algum parlamentar vai votar em plenário contra a redução de impostos. Ele vai acabar, vamos dizer assim, sendo mal visto pelas suas bases nos seus estados. Com isso, também não concordo que quem tem que pagar a conta é os estados, até porque isso ele causa um problema, inclusive, em relação ao Pacto Federativo. Muitos estados já têm os seus orçamentos previstos, as suas despesas já consolidadas para durante esse ano e o próximo ano. Eu acho que isso é, mais uma vez, a politicagem eleitoreira com a votação dessa PL do ICMS. Com isso, essa lei complementar que eu dei entrada para ser como destaque, ela iria encobrir mais ou menos em torno de 40 bilhões de reais para cobrir essa renúncia fiscal dos estados. Não temos, como disse, nenhum tipo de condições hoje de fazer renúncia fiscal nos estados, até porque dizem que os estados estão com muita arrecadação, estão com alto superávit. Quem está com superávit é a Petrobras, que nos últimos 3 meses teve um lucro absurdo de 44,5 bilhões de reais. Esse dinheiro totalmente distribuído a grandes investidores internacionais, quando na realidade esse dinheiro deveria ficar aqui no Brasil.
Inclusive, temos outro dado que de 2020 para 2021 houve um aumento de 1.400% na lucratividade da Petrobras. Então, o presidente Bolsonaro tem que assumir a responsabilidade de ir lá, fazer retirar aquele item lá, o 05 de 2017, a resolução. A resolução, ela não é uma lei. Então, ela pode, sim, ser retirada pelo presidente, que, inclusive, esse conselho é presidido pelo ministro das Minas e Energia, subordinado ao presidente da República. A responsabilidade exclusiva é dele. Ele tem que parar de terceirizar a responsabilidade em relação à mudança da política de preço da Petrobras. Tá bom, só para a gente conseguir girar todos os assuntos, eu peço só a objetividade dos nossos convidados. Agora, senador, como administrar esse paradoxo? Uma empresa estatal, mas de capital aberto, ou seja, que precisa dar lucro, precisa dar resultado para os seus acionistas, acaba sendo pressionada a adotar uma política que, em tese, vai justamente na contramão do mercado. Talvez esse seja um dos desafios de Caio Paes de Andrade, caso seja confirmado como presidente. Na avaliação do senhor, senador, qual é a alternativa mais adequada para que os envolvidos nessa história, empresa, os acionistas, o governo e também a população, sejam atendidos, tentando reduzir essas distorções? Olha, Daniel, primeiro quero saudar aqui o meu conterrâneo de meu pai, né? Eu represento o Rio Grande do Norte, mas Nereu vem da terra de meu pai, que era das missões de Cruz Alta e tudo, e se formou em Porto Alegre também, e também é auditor. Então, muito em comum aí com o Nereu, saúdo a sua presença e gostaria de pegar o seu discurso todo, colocar num papel e assinar embaixo. É exatamente essa a nossa visão também. E lembrar apenas, operacionalmente, que nós do Senado aprovamos e entregamos ao mesmo tempo daquele PLP 11, que afeta a tributação do ICMS nos estados quanto a combustíveis, com o compromisso do presidente da Câmara conosco, levamos, e eu fui o relator das duas propostas à harmonização desses dois projetos, mas chegou à Câmara e está engavetado na Câmara nesse momento o PL 1472, que é o da conta de estabilização dos preços de combustíveis, alimentada justamente por recursos extraordinários auferidos pela União, inclusive dividendos da Petrobras e outros, advindos do preço internacional explodido, né? Em favor do consumidor brasileiro e que também altera a fórmula do PPI, porque ela coloca na lei do petróleo princípios gerais, apenas princípios gerais. Isso vai chegar à explicação que o Daniel pediu aí, de como lidar com isso, com forças de mercado. É possível sim, porque os 3 critérios que nós colocamos lá como princípios gerais para serem efetivados na política de preços de combustíveis no Brasil são a referência de preço internacional, para não se desgarrar completamente, como Venezuela, outros países que vendem diesel a 10 centavos, não é preciso chegar a tanto. Referência internacional, ou seja, movimentos de alta acompanhados por movimentos de alta aqui, mas nem sempre em tempo real e em dólar, como está sendo feito agora, que é paridade de importação, é diferente. Paridade de importação de referência internacional. Segundo critério, o mais importante, incorporar, sim, custos de produção interna, ou seja, se nós produzimos 100% do petróleo, exportamos petróleo leve, ficamos com petróleo pesado graças aos investimentos que foram feitos nas refinarias para processar um petróleo que vale menos no mercado e exportamos o que vale mais, né? E temos capacidade de refinar 80%, dependendo do consumo interno de cada produto, nafta, petróleo, PAV, GLP, enfim, todos os produtos derivados de petróleo. Então, nós temos que fazer uso disso, é aquilo que eu falei no início, para que adiantou correr atrás da autossuficiência se você joga ela fora no momento que precisa usar? Né? Qual é a vantagem que você tem como país em relação ao Japão, em relação a Tuvalu, a qualquer lugar que nem importa todo o petróleo e tem que refinar tudo fora? Em relação a esses países, a gente não tem vantagem nenhuma. O nosso setor agrícola, o nosso setor industrial, mesmo que você seja um insensível, que não pense na pessoa que tem que cozinhar em casa com GLP, mesmo para a economia, qual é a vantagem que a gente tem? E o terceiro critério aí sim, os custos de importação aplicados ao percentual de produto importado. Com esta fórmula que derruba o PPI de vez, por lei, né, nós nos veríamos livres disso e forçaríamos o governo, sim, a pensar numa política de preço que vai, sim, responder ao retorno do investimento de refinarias, de quem está operando aqui, sim, mas de forma
amortecida em relação às crises internacionais de preço como nós estamos tendo agora. Isso é possível fazer, agora precisa querer. O que acontece é, como o deputado disse, o governo não quer fazer isso, o governo faz jogo de cena. Pois é, a troca no comando da Petrobras em destaque aqui no Prós e Contras, e nós fomos às ruas justamente para saber a opinião das pessoas. Veja só algumas das respostas. E aí? Não, eu acredito que não, porque, na verdade, acho que ele tem pouco influência nisso, né? Acredito que não. Tem muito jogo político aí, não é uma coisa tão simples de se resolver. Isso, correto. Acredito que sim. Tem muita roubalheira lá dentro, às vezes vai melhorar um pouco isso que está acontecendo, né? É o que todo mundo espera, né? Porque ninguém aguenta mais, não dá para ter carro mais. Tá muito complicado. Só sobra pro povo, né? Eu acho que não vai contribuir muito não, o que ele está fazendo. Porque eu acho que tem que mudar o presidente, não o que ele está fazendo. Nunca, não. Porque tá tudo errado. Não é uma troca de um presidente que vai resolver a questão. Não, porque nós já estamos aí há quanto tempo esperando uma melhoria e não tem nada disso. Então não vai bater na mesma tecla e vai ficar igual. Acho difícil. Porque se até agora não aconteceu nada, acho que pouco provável. Creio que não. Eu acho que o preço do combustível não está atrelado a presidente, o presidente da República. Está atrelado à política antiga, né, do antigo governo Lula, que foi uma porcaria. Né, creio que seja isso. Olha, a gasolina ela é regulada pelo mercado internacional, né, e também pelo dólar, né? Então, assim, qualquer tipo de redução, ela não é uma redução lógica, né? Vai causar prejuízo para a empresa, né? Mas no momento que a gente está passando, eu acho que a diminuição de impostos que seria a melhor saída. Bom, opiniões bem díspares, bem diferentes, mas no geral as pessoas estão esperançosas justamente com a redução do preço nas bombas, mas acham que a mudança do presidente da empresa não vai mudar isso tão cedo. A gente vai precisar encerrar esse debate, mais um minuto para as considerações finais. Eu começo pelo senador Jean Paul Prat. Senador, a mudança no comando da estatal vai impactar diretamente a possibilidade de alterar o preço ou isso cabe mais ao legislativo? Eu peço, por gentileza, um minuto para o seu encerramento. Olha, Daniel, primeiro agradecer a vocês pelo espaço, a Nereu por estar falando conosco aqui, ajudando nesse debate que, como eu disse, é complexo, a gente tem que se desprover de grandes maniqueísmos e de fanatismos, é preciso procurar uma solução consensual e não, a mudança do presidente da Petrobras com esse perfil absolutamente não muda nada. Como também não foi responsável general algum por lucro exorbitante algum. O lucro foi resultante de venda de refinarias, dutos e postos e do preço em dólar praticado na bomba em tempo real em cima do brasileiro. Esse foi o responsável pelo lucro extraordinário da Petrobras, que o governo não quer devolver sequer na forma de conta de estabilização. Quer ficar com tudo isso para distribuir 100% para alguns poucos privilegiados acionistas preferenciais. Portanto, não vai mudar. Não vai mudar. E a responsabilidade, a segunda parte da resposta, por isso, pela política de preço, que ao contrário do que a reportagem diz, não é uma política de preços da Petrobras, é a política de preços do Brasil. E quem é responsável por ela é o presidente da República, que tem todos os poderes. O legislativo sequer precisava entrar nesse jogo agora. Nós só estamos tendo que atuar porque o governo é inerte. Deputado Nereu Crispim, o seu fechamento, um minuto para a sua fala de encerramento nesse debate em relação à troca no comando da Petrobras. O quanto isso vai mudar a política de preços e o atual cenário? Como eu já me manifestei antes, não vai alterar nada, porque cada presidente desse que é colocado lá, ele é comandado pelo presidente da República e pelo ministro Paulo Guedes. Inclusive agora aí na reportagem, vi alguém falar que o resultado hoje dessa política de preços é de governos anteriores. Essa política de preços atual não tem mais nada a ver com governos anteriores, que antecederam o governo Bolsonaro. Ele disse, inclusive, que era contra a reeleição e que em 4 anos ele resolveria o problema do Brasil. Nós vamos chegar no final do mandato dele e ele não teve a coragem de cumprir o que ele prometeu lá na campanha, que era realmente mudar essa política de preço da Petrobras baseada no PPI, até porque é o seguinte, a Petrobras ela tem uma função social, ela tem que ter a responsabilidade objetiva lá em relação à nossa Constituição, até porque falavam que o pré-sal ia resolver todos os problemas de saúde, segurança e educação no Brasil. E nós não temos mais condições de pegar e fazer com que o povo brasileiro esteja gastando 10%
do salário mínimo para comprar um gás de cozinha, muitas vezes comprando já em 3 parcelas do cartão de crédito. Essa, sim, é uma responsabilidade objetiva do presidente, que tem que ele, com a caneta, mudar a política de preço da Petrobras, que inclusive está lá agora a sugestão da indicação que o presidente Lira assinou no dia 16/5 e já encaminhou à presidência da República. Quando há indicação e o presidente da Câmara assina e manda, é porque é uma ação constitucional. Então, está posta aí a situação à disposição do presidente da República para cumprir o que ele prometeu na campanha, lá dentro daquele projeto de mudar o Brasil de verdade. Tempo regimental esgotado. Sinto muito, agradeço demais ao deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, e também o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Voltem mais vezes à Jovem Pan News e também ao programa Prós e Contras.